Olá pessoal, todos bem? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando sobre acupuntura com vocês. Agradeço todos que estão assistindo a esse canal, que são assinantes desse canal, né? E que me mandam perguntas através de comentários. Eu queria conversar a respeito justamente de um desses comentários. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá lá na minha página do canal, né? Da internet. Tem uma parte que onde eu edito, faço edição, faço tudo mais. Tem uma parte que onde eu leio os comentários de vocês. E eu queria ler para vocês essa mensagem que está aqui. Acho que para vocês não vai dar para ver, que está bem pequenininho, mas eu vou ler então. A Lujane Camilo enviou essa pergunta, esse comentário. Professor, muito obrigada. Você tem alguma referência bibliográfica para ter essa visão mais profunda da medicina tradicional chinesa? Normalmente agora o YouTube está me deixando umas opções prontas aqui de resposta. Isso me facilita bastante ficar respondendo aqui para vocês, né? Mas essa pergunta merecia, como algumas outras, uma resposta um pouco mais detalhada. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, onde eu quero conversar um pouco com vocês a respeito justamente disso. Bibliografia, livros, que eu estaria indicando vocês a comprarem para aprender acupuntura. Principalmente para ter essa visão que eu tenho aqui. E, principalmente quando eu faço aquela avaliação dentro dos 5 elementos, explico para vocês, colocando os dados do que está acontecendo com uma pessoa, explico por que está acontecendo isso, aquilo. As pessoas ficam pensando, poxa vida, mas onde é que o Celso encontra essas informações todas? Em que livro será que ele está se baseando? Se você for procurar algum livro de acupuntura que tenha esse tipo de conteúdo, você vai descobrir que não existe nenhum livro por aí que tenha esse conteúdo. Então, de onde é que eu tirei essas informações todas? Ok. Primeiro, por que os livros não trazem esse tipo de informação? Essa avaliação dentro dos 5 elementos e tudo mais. Antes de mais nada, é porque o pessoal, principalmente tem muita gente que estuda acupuntura que fica meio afoito, né? Quer começar a estudar acupuntura, só que já quer saber como é que faz a. Como é que eu sei o que está acontecendo com a pessoa? Né? Como é que eu faço um diagnóstico dentro da medicina chinesa? Que pontos que eu vou usar para tratar essa pessoa? Tá? Então querem sair do começo e já ir direto lá pro fim, achando que a acupuntura é isso. E tem muito lugar que ensina acupuntura, tem muito livro de acupuntura que se rende a essa imposição e acaba entregando justo isso, tá? Pega então uma pessoa, um paciente, analisa de uma forma muito superficial o que está acontecendo com ele, já joga lá um diagnóstico dentro daquele negócio de síndromes. Quem me conhece já há um bom tempo sabe que eu não gosto muito desse conceito de síndromes, né? E já joga também uns pontos de acupuntura. Aliás, uma coisa que ah, às vezes vocês me passam também, Celso, estou fazendo tratamento de tal pessoa, estou usando esses pontos, o que que você acha? Não acho nada, não sei por que que vocês usaram esse ponto, assim como eu também não entendo por que que os pontos, muitas vezes, que foram sugeridos no tratamento, foram usados numa pessoa. Poucos livros de acupuntura que eu peguei acabam passando essa informação. Por exemplo, o paciente tem. Vou pegar lá, eles colocam lá como doença, tá? Então a pessoa tem tal doença, vão usar esses pontos e explicam por que está sendo usado aqueles pontos. Só que muitas vezes aquela explicação não bate com o que está acontecendo com a pessoa, não bate com a patologia, não bate com uma análise mesmo que seja sendo feita de uma forma superficial. Então, é por isso que no fundo, essa curiosidade que a Luciane tem é comum. Da onde é que eu tiro essas informações todas para poder explicar? Que livro que eu aconselho vocês a estarem comprando para aprender acupuntura? Olha, Luciane, no meu curso presencial de acupuntura, eu já falava para os meus alunos o seguinte, que eu não indico livro nenhum, não aconselho livro nenhum, não vou dar uma lista de livros para eles comprarem. O que eu fornecia para eles era um material, tá? Eu dava para eles umas apostilas, tá? Onde eu falava, aqui está todo o conteúdo que vocês vão precisar para aprender acupuntura.
E eram poucas apostilas, não era muita coisa, não dava um livro grande, grosso, nada disso, dava um livro até que bem fininho, na verdade. Só que tem muitos alunos, mesmo assim, que vinham depois de algumas aulas falando para mim, Celso, você falou que não era para comprar nenhum livro, mas eu comprei esse livro aqui, o que que eu acho, tá? Então eu chegava para eles e falava, é um livro legal, tá? Mas você já estudou aquilo que eu passei para vocês, tá? Aí eles falavam, não, já estudei, sim. Então fazia uma pergunta lá de 5 elementos para eles e eles falavam assim, isso eu não lembro. Ou seja, o pessoal já queria pular do início para ir pro finalmente, vai. O que eu acho que é mais importante, gente, não é pegar livros, ter uma coletânea grande, livros de acupuntura partem lá finalmente, cria uma bagunça na cabeça dos alunos. O que eu sugiro para todo mundo que vai aprender acupuntura é que se prenda muito, mas muito mesmo, nos conceitos básicos de acupuntura. Isso todo livro de acupuntura trabalha. Tá? É até a parte que todo mundo fica pensando assim, tô entendendo. Tá? Chega lá, tô entendendo o que é a teoria da energia vital. Então, 3 teorias básicas. Teoria da energia vital, teoria dos 5 elementos e a teoria dos Zhang-Fu. A maior parte dos livros de acupuntura tem essas 3 teorias. Tá? E até essas 3 teorias são aquilo que os alunos geralmente falam para mim, que está fazendo curso, às vezes, em outros lugares. Esse, enquanto eles estão explicando essas teorias, eu estava entendendo. A hora que começa a falar de outras coisas, aquele negócio de síndromes, aí bagunça tudo a minha cabeça. Aí, uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, faz o seguinte, esquece esse negócio de pegar livro, estudar em um monte de livro, tá? Se prendam num conceito básico, tá? As 3 teorias iniciais. Teoria da energia vital, tá? E esqueça também aquelas tabelas que o pessoal faz, tá? Tem um pessoal que ensina a energia vital, coloca lá umas listas, tá? Energia Yin, energia Yang, energia nutritiva dos alimentos, energia Zong Qi, energia Wei Qi, uma setinha para cá, uma setinha para lá, não sei o que lá, tá? Tá, no papel fica um negócio assim, até um esquemão lá, mas entender aquilo lá numa prática é que fica meio confuso também. Energia vital. Energia vital é energia básica, tá? Que todo mundo tem que saber, que é energia yin, energia yang, tá? As energias, a energia ancestral, tá? É esse conceito básico que a gente tem que entender e como essas energias elas estão interagindo entre elas, ok? A partir daí, então, a teoria dos 5 elementos, entender bem aquele conceito dos 5, entender que a energia se movimenta entre os 5 elementos, tá? Ou 5 movimentos, ou 5 transformações. Entender esse conceito direitinho, entender que a energia está saindo, então, do elemento terra para ir para o elemento metal, tá? Entender que tem essa movimentação dessa energia, existe o ciclo de controle, tá? Ou dominação. Lembre que a energia necessariamente não está só dominando, ela pode servir para controlar outra energia, né? Então a água controla o fogo, tá? A água necessariamente não vai lá e apaga o fogo, ela pode controlar o fogo porque o fogo é necessário também, não é? Então, essa teoria dos 5 elementos e a teoria do Zhang Fu, que eu costumo falar que é a teoria que mais confunde a cabeça, tá, de muita gente, porque normalmente a gente fica mais acostumado a pensar no raciocínio de medicina ocidental, o funcionamento do corpo dentro da medicina ocidental. E lá na medicina oriental, na acupuntura, a teoria de Zhang Fu já fala que os órgãos não funcionam exatamente da forma com que a gente aprende na medicina ocidental. Então, o coração não serve só para bombear o sangue. O coração também tem uma relação com uma função, controla uma determinada emoção. Ele tem um controle sobre uma energia mental. Tá? Ele tem outras funções relacionadas com eles que, se você pegar livros de medicina ocidental, tá? Você vai falar, nossa, os chineses estão viajando aqui. E sim, eles estavam literalmente viajando. Então essas 3 teorias são importantes. Se você não dominar bem essas teorias, não adianta passar lá para o fim. Tá? Querer saber que ponto que eu vou usar, tá? Não. Se você não sabe direito essas 3 teorias, você não vai conseguir analisar direito uma pessoa, tá? E aí a escolha dos pontos vai ficar mais complicado, porque você não sabe direito o que está acontecendo, tá, com a pessoa. Lembrar que muitas vezes a queixa inicial, a queixa principal de uma pessoa, nem sempre é a coisa principal a ser tratada. Tá? Então isso às vezes confunde a gente, porque
até a queixa principal, aquele que leva a pessoa para fazer um tratamento de acupuntura, pode ser consequência de alguma coisa que tá oculta lá dentro. Tá? E se você não tratar esse lado mais oculto, você não consegue tratar essa queixa inicial. E essa avaliação das energias vitais, 5 elementos, Zhang Fu e tudo mais, é importante por causa disso. Só para dar um exemplo para vocês, que eu costumo dar em aula também. Conceito básico das energias em Yang. Um exemplo que eu dou, em termos de avaliação, é o seguinte. Tem muitos alunos que me perguntam, Celso, que ponto que é bom para tratar isso ou aquilo? Minha resposta sempre é, não sei, eu tenho que analisar uma pessoa. O exemplo que eu dou, uma pessoa vem com dor no ombro para você. Aliás, vem duas pessoas com dor no ombro. Tá? Então vem uma pessoa, vem outra pessoa. A queixa é a mesma, dor no ombro. Até o diagnóstico pode ser o mesmo, bursite. Tá? Então vamos lá, a pessoa tem bursite não, a pessoa tem dor no ombro. Duas pessoas, número 1 e número 2. Tá? Só que essa pessoa número 1 aqui, ela fala o seguinte: a minha dor no ombro, tá, aparece quando eu mexo o ombro. Agora, quando eu estou com o ombro parado, aí a minha dor melhora. Essa pessoa número 1. A outra pessoa, que também tem a mesma queixa, dor no ombro, ela fala o seguinte, tá? Eu sinto dor no ombro quando eu estou com o ombro parado. Tá? Agora, quando eu mexo o ombro, aí a minha dor melhora. Então, você tem duas pessoas, a mesma queixa, dor no ombro. Só que essa daqui ela fala, eu mexo o ombro, meu ombro dói. Essa outra fala, não, a minha dor no ombro é diferente. Quando eu estou com o ombro parado, ela dói. Então, a pergunta inicial, que pontos que eu vou usar para tratar dor no ombro, vai perder completamente significado para a gente quando a gente for fazer uma análise energética da pessoa. Tá? Porque energeticamente, a pessoa que está aqui, cuja dor no ombro piora quando ela se movimenta, a gente pode classificar essa dor como uma dor mais yang. Já essa outra aqui, quando a dor aparece quando ela está com o ombro parado, então é uma dor mais yin. Então, mesma queixa, dor no ombro, só que esse é mais yang e esse é mais yin. Tá? Então, o tratamento vai ser igual para os dois? Com certeza não. O tratamento tem que ser diferenciado, adaptado para cada pessoa que te for tratar. Aliás, talvez o tratamento que eu estivesse indicando para essa pessoa, se eu for fazer exatamente o mesmo tratamento dessa pessoa nessa outra, além de não melhorar a queixa dela, eu posso até piorar o problema que ela está apresentando. Tá? Já que energeticamente eles têm dois quadros diferentes. Daí a importância da gente avaliar direitinho. Conceito básico, então. Então, essa também é uma avaliação básica com aquela primeira teoria, a teoria básica que existe dentro da acupuntura, a teoria das energias vitais. E isso está em todos os livros de acupuntura. Só que o pessoal às vezes quer ver rapidinho essa parte para partir lá finalmente. Então, Lujane, não sei se é isso que você está pensando. Tá? Onde é que eu encontro os substratos? Que referência que eu uso? Onde é que está no livro? Tá? O livro que eu mais uso, na verdade, é um livro chamado Pessoa, Ser Humano. Tá? É esse, na verdade, o livro que ajuda a entender a acupuntura. E essas três teorias é como se fosse o beabá que me ajudam a analisar, a ler esse livro chamado Ser Humano. E eu, olhando aqui pela janela, eu tenho uma biblioteca enorme desses livros. Só que eu tenho que ler cada um desses livros, tá? Para interpretar como é que está a energia vital dentro delas. Para, a partir daí, então, elaborar uma forma para reparar a vitalidade que ela está apresentando. Tá? Para recuperar a vitalidade que ela perdeu por causa de um problema, tipo uma dor no ombro. Só que isso daí vai ser depender de cada pessoa. Eu tenho que ler esse livro. Tá? Esses livros chamados Ser Humano. Tá? E mas qual é a vantagem de fazer isso daí? O ser humano é complicado, mas o beabá, a gramática básica, tá? São essas aí. Teoria da energia vital, teoria dos 5 elementos e teoria dos Zhang Fu. Se você entender bem esses conceitos, tá? E analisar, tá? Você vai conseguir, então, a partir daí, escolher um tratamento mais adequado para a pessoa que você estiver analisando. Então, isso daí não está em um livro específico. Tá? Como é que eu consegui ter essa visão mais profunda da medicina tradicional chinesa que você está falando? Tá? Observando esses detalhes. Antes de mais nada, é isso.
tá? Observando detalhes. E tem muita coisa, às vezes, que eu peguei que nem fazia parte exatamente de um livro de acupuntura. De repente eu estava lendo um livro que falava sobre algumas lendas chinesas, e aí tinha uma lenda chinesa que, sabe, dava aquele estalo e falava: ah, é isso que naquele livro de acupuntura eles estavam querendo dizer. Tá? É por causa desse conteúdo simbólico que está nessa lenda chinesa que tem essa representação. Então, na verdade, o que eu sei de acupuntura é quase que um trabalho de garimpo, tá? É arqueologia pura. Pegar uns dados aqui, colocar outros ali, misturar, tá? É um trabalho de culinária, tá? Onde eu não vou repetir o mesmo prato que me foi passado. Não, eu vou estar criando pratos novos. Tá? É um trabalho de pintura, tá? Onde eu não vou copiar só uma pintura, não, eu vou elaborar até desenvolver técnicas novas para criar um quadro que seja adaptado com o ambiente que eu estou querendo decorar, tá? Ou seja, é uma coisa que a gente vai adaptando, a gente vai acertando um pouco de cada vez. Mas o conteúdo básico é o mesmo, tá? O que eu aconselho para todo mundo, tá? Entendam direitinho essas três teorias. Se vocês entenderem bem essas três teorias, vocês vão conseguir trabalhar o conceito da medicina chinesa como um todo. Tem até um texto antigo sobre os 5 elementos que falava como que se você dominar os 5 elementos, você será capaz de controlar o mundo. Eu acho que se refere a isso, tá? Não que você vai controlar o mundo, mas você entendendo melhor, você consegue, a partir daí, então, trabalhar melhor de várias formas, inclusive com a acupuntura. Gente, esse vídeo ficou longo pra mim, tá? Não gosto de ficar falando muito, na verdade. Porque eu acho que quanto mais a gente vai falando, mais a gente vai se perdendo também. Então, antes que eu me perca muito, tá? Ah, fala pra mim, me colocam nos comentários se vocês gostaram dessa forma também de eu poder interagir com vocês aqui no vídeo, tá? Falando, tá? Conversando, tentando, tipo, bater um bate-papo aqui com vocês. Se vocês gostaram, deem likes pro vídeo, né? Vocês já sabem. Meu pedido também é que assine o canal, ative o sininho e dê uma olhada lá no site shenlong.com.br. Agradeço a todo mundo que está adquirindo esses cursos online. Lembrar para vocês que vocês estão me ajudando muito a financiar e para me ajudar a manter esse canal ativo. Afinal das contas, a gente precisa dessa interação também. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até breve.